Estamos de volta e olha só, de acordo com a OMS, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. E você sabia também que os temas mais buscados nas plataformas de pesquisa no ano passado foi ansiedade, com 20% das pesquisas? Para falar um pouquinho sobre ansiedade, nós convidamos a psicóloga Maressa França. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui falando de um tema tão presente na nossa vida, né? Muitas pessoas sofrem de ansiedade, mas muitas vezes não sabem o que é a ansiedade. Queria que você começasse já com isso. O que é ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento que está presente dentro de todos os seres humanos. Não tem como a gente escapar da ansiedade. Tem muita gente que fala assim, me dá uma dica para eu ficar sem ansiedade, para eu me livrar dela. Eu sempre falo assim, olha, ela pode ser a sua melhor amiga. Porque a ansiedade, ela é um sentimento. E como um sentimento, ela vem nos sinalizar alguma coisa, né? Ela sempre vai entrar dentro do nosso coração sem a nossa escolha. Então é muito importante a gente aprender a lidar com ela, porque enquanto a gente viver, a gente vai precisar se relacionar bem com a ansiedade. O problema é que você estava falando dos transtornos, é que a pessoa ela vai tanto tentando se livrar da ansiedade, não escutando o que ela tem a dizer, que muitas vezes então ela entra num transtorno, de tanto como se fosse empurrar uma bola para debaixo d'água, chega uma hora que a ansiedade ela explode. Todo mundo tenta entender, tenta se controlar, mas existe uma ansiedade boa? Ou toda ansiedade ela pode ser prejudicial à saúde? Todo sentimento, ele não é nem bom nem ruim. Ele faz parte da nossa condição humana. Então, a ansiedade, ela sempre vem como um sinal muito positivo, né? Eu sempre digo que a ansiedade, ela é como aquele alarme de ré do carro, que quando a gente vai bater em alguma coisa, ela é acionada. Então, a ansiedade, ela sempre vem para nos mostrar alguma coisa e sinalizar que tem alguma coisa errada, assim como a febre nos anuncia uma inflamação. Então, assim como a gente lida com uma febre, que não adianta só tomar um antitérmico, porque senão a gente acaba tendo aquela infecção tomando conta de nós. Quando a gente não escuta essa ansiedade, é que ela se torna, de certa forma, de uma maneira muito exacerbada dentro de nós e que vem essa angústia, né, de não saber lidar com ela. Mas a ansiedade, ela ela entra para nós para nos sinalizar alguma coisa muito boa. E ela dá sinais, né? Não é Sim. Aquele pânico de uma vez, ali já tá bem no final. E como é que a gente faz para prestar atenção? A gente tem que se conhecer melhor? Essa coisa que a gente tem muito difícil hoje de ter esse tempo da solitude, do entender por que eu estou sentindo isso agora. Porque às vezes a ansiedade ela tá presente, por exemplo, antes de entrar no ar, a gente tem que ter algum tipo de ansiedade. Será que vai dar tudo certo? O que vai acontecer? Né? Será que eu vou conseguir falar direito? Então, assim, a ansiedade ela vem porque a gente não está dominando aquela situação. É uma ansiedade por aquilo que está no futuro que eu não sei como que vai acontecer. Então, o importante é você entender, primeiro, não tem como ficar sem ansiedade. Então pare de fugir dela e não lide com ela como se fosse um monstro de 7 cabeças. Ela vai estar presente dentro de nós. Como ela vai estar presente, então o que eu faço? Toda vez que eu sinto, por que eu estou sentindo e o que eu posso fazer para me preparar agora para que essa ansiedade não me consuma até aquilo que eu estou esperando chegue? Existem níveis, porque, por exemplo, eu vejo no meu caso, quando eu começo a ficar ansioso, a primeira coisa que vai embora são as unhas. Ah, é? Aí vai passando, cada Desde vez que come, a gente né? o corpo vai expressando. E tem fases assim da ansiedade pra gente poder cuidar disso? Quanto menos a gente escuta ela, é igual um alarme. Quanto menos você vai ver o que está acontecendo, mais aquilo vai gritar, né? Então vai se intensificando. É como se ela estivesse dizendo assim: olha, me escuta, me veja, me veja, me veja. E a gente vai tentando se livrar dela. Comendo a unha parece que vai passar. Comendo, dormindo. Então a gente vai tentando escapar dela. A questão é não escapar, mas é ter um encontro. É uma conversa igual a gente está tendo aqui. Sentar e conversar com a sua ansiedade. Por que você está chegando? O que eu não estou dominando? O que eu preciso aprender, entender e desenvolver? Porque diante de algo que eu não domino, eu vou sentir ansiedade, porque a ansiedade me protege do risco. Ela me traz, na verdade, proteção e sobrevivência. Antigamente era muito comum a gente ver apenas os adultos passando pela ansiedade. E hoje a gente vê crianças com isso. E como lidar e como explicar isso para uma criança? É porque a cobrança hoje também está muito no mundo infantil, né? São crianças que precisam dar conta de muitas coisas que antes era só do mundo adulto.
A questão é que eu faço até com a minha filha é ensinar ela a identificar. Filha, o que você está sentindo? Estou sentindo ansiedade porque eu vou ter uma festa. O que a gente pode fazer hoje? Que bom que sua ansiedade está chegando, mas o que a gente pode fazer diante dessa ansiedade? A gente pode pensar na roupa, no presente, mas chegar lá a gente pode colocar para contar. A questão é assim, a gente precisa ensinar para as crianças sobre os sentimentos, o que é sentir aquilo e como fazer com aquele sentimento que chega, porque muitas vezes a gente só fala, não pode sentir ansiedade, não come a unha, mas fazer perguntas, o que você está sentindo agora, o que você gostaria, qual que é o medo, qual que é a dificuldade. E eu sempre falo que os nossos sentimentos eles só saem por meio de voz e palavra. Se você não der voz e palavra à ansiedade, ela vai assumir ainda mais o protagonismo da sua vida. Então, dê voz e palavra à sua ansiedade que ela vai diminuir. E o novo sempre é motivo de muita ansiedade, né? O desconhecido. A gente teve no início da pandemia o uso das máscaras, o isolamento. E agora a gente está vivendo numa fase ao contrário. A retirada da máscara, a gente vê muitas pessoas já se preocupando. Parece que a gente nem sabe viver sem, não né? vive mais sem. Tem que aprender a conviver com o novo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa vulnerabilidade como humanos, que a gente não vai saber tudo, que a gente não vai dar conta de tudo e a gente não vai dominar tudo. Pode ser que eu dirija muito bem aqui em Maringá, mas em São Paulo eu tenho uma crise de ansiedade, porque eu não conheço aquela realidade. E por que eu tenho que dar conta de dirigir em São Paulo se eu nunca dirigi? Então a gente tem que ter um pouco mais de empatia e tolerância para com as nossas dificuldades e entender que nós não estamos aptos a fazer tudo de maneira perfeita em todo momento. Então, ter esse relacionamento de tipo, tudo bem, eu não consegui dessa vez, falei errado, gaguejei, e ok, da próxima vez, quando eu tiver mais experiência, eu vou conseguir falar diferente, eu vou conseguir dirigir diferente. E ter esse amor próprio da questão de entender que nós estamos em um processo. A ansiedade, ela vem porque a gente não quer respeitar o processo. A gente já quer dar conta de tudo, tirar nota 10, ser aplaudido no primeiro momento. E às vezes a gente vai ter que ir igual uma criança, cair um monte para ter força nas pernas para conseguir caminhar. E a ansiedade nem sempre se resolve tudo com remédio. Às vezes o profissional conversando, um psicólogo, o tratamento vai fluir bem melhor, né? Às vezes vai diminuir essa ansiedade. Sim, remédio ele só vem para colocar um pano quente, mas ele não resolve a causa. Então, quanto mais remédio, mais você vai precisar dele. Então, é entender realmente isso. Por que eu estou gerando essa ansiedade nesse nível? E aí, então, quando eu entendo, eu vou tratar a raiz do problema e aí, consequentemente, eu não vou precisar do remédio. Mas lógico que tem pessoas que precisam da medicação, que também é muito preciosa para dar conta de lidar com a terapia, porque às vezes nem conseguem na terapia por conta da ansiedade. Então, um conjunto de coisas, mas nós precisamos aprender a fazer esse trabalho preventivo. Para que eu vou esperar chegar numa crise de ansiedade para eu tratar a minha ansiedade? Então, como que eu posso fazer para desenvolver um bom relacionamento com a minha ansiedade? Porque ela vai ser a minha parceira até o último dia de vida e a sua também. Vai. Eu já sofri muito, aprendi a lidar hoje. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem sozinha. É importante ter um profissional junto, É importantíssimo. Né? A família, um profissional, a família ela não cumpre o papel do profissional e vice-versa. É muito importante o acolhimento da família, o pertencimento, né? Esse entendimento de que a pessoa ela precisa, de que não é frescura, de que ela não tem problema na vida, por isso que está com ansiedade. Não, realmente, muitas vezes é um problema dessa pessoa. E também o profissional, um psicólogo, um psiquiatra que vai ajudar com ferramentas essa pessoa a sair desse momento que é difícil, só quem já passou, assim como você já passou, eu também já passei, qualquer pessoa já passou, só quem já passou sabe o que é estar numa crise de ansiedade. Pra gente encerrar, então, dá pra tirar o papel da ansiedade como aquele monstro que fica debaixo da cama e colocar ela como uma amiga, sabendo lidar, né? Quanto mais a gente colocar ela como um monstro, mais a gente vai tentar fugir dela e maior ela vai ficar. Então, quando a gente senta e olha que, na verdade, é só aquele bichinho frágil que tá ali tentando nos sinalizar alguma coisa, então a gente vai ter mais tempo para entender e aí, então, com certeza ela vai se tornar a sua amiga e não a sua vilã. Por experiência própria, a ansiedade, ela é uma linda amiga que está do nosso lado gritando, sua louca, sai desse papel aí que esse papel não tá dando certo. Tá na hora de mudar alguma coisa porque você tá indo pro precipício. Então a ansiedade, ela sempre vai sinalizar alguma coisa, por mais que a gente não entenda, mas ela está sinalizando algo pro seu bem. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui e que nós possamos ter novas oportunidades, que o que mais tem é assunto para falar sobre ansiedade, por exemplo. Perfeito.